Hoje vamos mergulhar em uma das lições mais profundas da vida espiritual: o silêncio de Deus. Todos nós, em algum momento da caminhada, passamos por esse tempo em que parece que o céu está calado. Você ora, você busca, você pede respostas, mas nada acontece. O primeiro ponto que precisamos entender é que o silêncio de Deus não significa ausência de Deus. Ele está presente, mesmo quando não fala. Muitas vezes, nós confundimos silêncio com abandono. Mas deixa eu te dizer, Deus jamais abandona os seus filhos. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, se parece que ele está em silêncio, é porque nesse silêncio ele está ensinando, moldando e preparando algo. Escreve nos comentários: Deus nunca me abandona. Vamos olhar para a vida de Jó. Esse homem justo, íntegro, fiel, perdeu tudo: filhos, saúde, bens, amigos. Ele clamava e parecia que Deus estava em silêncio. Talvez você se identifique com Jó, passando por dores sem respostas. Mas quando chegamos ao final do livro, percebemos que Deus nunca deixou Jó. Ele estava no controle de cada detalhe. O silêncio de Deus na vida de Jó foi o terreno onde nasceu uma fé mais profunda. O silêncio de Deus não era ausência, era treinamento. Comenta: o silêncio me fortalece. Agora pense em Abraão. Deus lhe prometeu um filho, mas os anos passaram e nada acontecia. Abraão orava, esperava, buscava e parecia que Deus estava em silêncio. Esse silêncio durou 25 anos. Mas sabe por que Deus se calou? Porque ele estava ensinando a Abraão que a promessa não depende da força humana, mas do poder divino. O silêncio foi parte da promessa. Quantas vezes nós achamos que Deus está atrasado, mas na verdade ele está nos ensinando a depender somente dele? Escreve: eu espero no tempo de Deus. O silêncio de Deus também nos ensina a confiar no invisível. Nós, seres humanos, queremos sentir, queremos ver, queremos ouvir algo. Mas a Bíblia diz: o justo viverá pela fé. Fé não é andar pelo que vemos, fé é andar pelo que cremos. Se Deus falasse a todo momento, nunca aprenderíamos a andar pela fé. É no silêncio que a fé verdadeira se manifesta. Declara nos comentários: eu vivo pela fé, não pelo que sinto. Olhe para Jesus. No Getsemane ele orou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E o céu se manteve em silêncio. Na cruz ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Silêncio. Mas naquele silêncio, o maior plano da história estava sendo cumprido. Deus estava salvando a humanidade. Isso nos ensina que mesmo quando não ouvimos nada, Deus continua agindo. O silêncio não significa que ele está parado, significa que ele está trabalhando em silêncio. Escreve: Deus trabalha em silêncio. E talvez você esteja vivendo esse tempo agora. Você ora, pede respostas, busca direção e não ouve nada. Mas deixa eu te dizer, no silêncio, Deus está construindo maturidade. Ele está tirando a ansiedade do seu coração, está ensinando você a descansar. Porque o silêncio de Deus não é rejeição, é proteção. Se ele ainda não falou, é porque ainda não é o tempo certo. Ele não se atrasa, ele chega na hora exata. Comenta: o tempo de Deus é perfeito. Outro ensinamento poderoso do silêncio é que ele revela o que está dentro de nós. Quando Deus está em silêncio, nossas reações mostram onde está a nossa fé. Alguns se revoltam, outros desistem, mas aqueles que confiam permanecem firmes. O silêncio é como um espelho. Ele mostra se você ama a Deus pelo que ele faz ou pelo que ele é. Escreve: eu amo a Deus pelo que ele é, não pelo que ele faz. É interessante notar que muitas vezes no silêncio Deus já nos deu a resposta, mas nós não percebemos. Ele já falou através da palavra, já falou através de uma pregação, já falou através de alguém simples e nós ficamos esperando algo extraordinário. Mas a voz de Deus está no simples. E quando ele silencia, é para que você lembre do que ele já disse. Comenta: eu confio na palavra de Deus. E sabe o que mais? O silêncio também nos ensina a orar de forma diferente. Quando Deus não responde, nós deixamos de fazer orações superficiais e começamos a buscar intimidade. O silêncio nos leva à profundidade. O silêncio nos leva a dobrar os joelhos, a chorar diante de Deus, a buscar não apenas respostas, mas a sua presença. E quando chegamos nesse nível, entendemos que o maior presente não é ouvir a voz de Deus, é sentir a presença dele, mesmo em silêncio. Eu sei que muitos que estão assistindo agora estão em momentos de silêncio. Parece que nada acontece, parece que Deus não está ouvindo. Esse silêncio vai gerar crescimento. Esse silêncio vai gerar maturidade. Esse silêncio vai preparar você para receber algo muito maior. Porque quando Deus silencia, Ele está escrevendo a resposta em um nível que você ainda não consegue compreender. E agora eu quero te perguntar:
Qual foi o momento mais marcante em que você sentiu o silêncio de Deus? E depois percebeu que Ele estava trabalhando por você? Escreve nos comentários o seu testemunho, porque a sua experiência pode fortalecer a fé de alguém hoje. O silêncio de Deus é uma escola. É no silêncio que aprendemos a confiar, a esperar, a amadurecer, a depender somente dele. Então, se você está nesse tempo, não desanime. Ele não te esqueceu. Ele está te ensinando. Declare comigo nos comentários: mesmo em silêncio, eu confio em Deus. O silêncio de Deus não é vazio, é linguagem. O silêncio fala. Muitas vezes queremos uma voz audível, mas Deus fala no silêncio de formas que só quem está sensível percebe. Quantas vezes você já passou por uma luta, orou, não ouviu resposta, mas dentro do coração veio uma paz que não tinha explicação? Esse é Deus falando no silêncio. Escreve nos comentários: a paz de Deus fala comigo. O profeta Elias viveu isso. Depois de derrotar os profetas de Baal, ele se escondeu numa caverna, com medo, frustrado e sentindo-se sozinho. Ele queria ouvir Deus de forma estrondosa. A Bíblia diz que houve vento forte, houve terremoto, houve fogo, mas Deus não estava em nenhum desses. Depois veio um sussurro suave e ali estava o Senhor. Ou seja, Deus mostrou para Elias que ele fala no silêncio, no sussurro, na calma. Comenta: Deus fala no silêncio suave. E aqui aprendemos outra lição. O silêncio de Deus nos ensina a desacelerar. Vivemos numa geração que não sabe esperar. Tudo é rápido, imediato. Mas no silêncio, Deus quebra o imediatismo. Ele nos ensina a andar no ritmo dele, não no nosso. Porque muitas vezes estamos ansiosos, correndo, mas Deus nos diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Escreve: eu descanso em Deus. Outro exemplo poderoso: Moisés no deserto. Foram 40 anos em silêncio antes de Deus o chamar na sarça ardente. 40 anos sem ouvir nada de extraordinário, apenas o cotidiano de pastorear ovelhas. Mas naquele silêncio, Deus estava formando o caráter de Moisés. Quando o tempo certo chegou, ele estava pronto. Isso nos mostra que, muitas vezes, o silêncio é o laboratório onde Deus nos prepara para grandes coisas. Comenta: o silêncio me prepara. O silêncio de Deus também serve para nos proteger. Quantas vezes pedimos algo e Deus não respondeu? A gente achou que ele estava calado, mas na verdade ele estava nos guardando de algo que não era para nós. O não e o silêncio de Deus muitas vezes são livramentos. Se ele tivesse respondido como você queria, talvez hoje você estivesse em destruição. Escreve: o silêncio de Deus me protege. E ainda há outro detalhe: o silêncio de Deus aumenta o valor da resposta. Quando você espera, quando você suporta o silêncio, quando finalmente Deus fala, aquilo tem muito mais peso, muito mais impacto. É como a chuva depois de uma longa seca, você valoriza mais. O silêncio nos ensina a valorizar a voz de Deus. Comenta: eu valorizo a voz de Deus. Agora pense: quantas pessoas desistiram no meio do silêncio? Quantos deixaram de esperar? Foram atrás de atalhos e se perderam? Não seja essa pessoa. O silêncio é um teste, e quem suporta o silêncio recebe a resposta. Meus irmãos, escutem. Até o céu esteve em silêncio por 400 anos entre Malaquias e Mateus. 4 séculos sem profetas, sem revelações, sem novas palavras. Parecia que Deus estava distante. Mas quando o silêncio terminou, nasceu Jesus, o Salvador. O maior presente veio depois do maior silêncio. Isso nos ensina que, quando parece que Deus está em silêncio por muito tempo, é porque algo grandioso está para nascer. Escreve nos comentários: depois do silêncio, vem o milagre. Talvez esse seja o recado de Deus para você hoje. O silêncio não é o fim, é o prelúdio de um novo começo. Quando Deus fica em silêncio, Ele está preparando o cenário para uma revelação maior. Então não desista, não se revolte, não perca a fé. Continue crendo, continue orando, continue confiando, porque o silêncio de Deus é parte da resposta. Quem aqui já passou por um tempo em que parece que o céu estava fechado? Você orava, buscava, chorava e parecia que não vinha a resposta? Se isso já aconteceu com você, o silêncio de Deus é algo que todos nós enfrentamos, mas poucos entendem. Muitos confundem silêncio com ausência. Mas quero te dizer hoje, o silêncio de Deus não significa que Ele te esqueceu, significa que Ele está te ensinando. Comenta: Deus nunca me esquece. O silêncio de Jó. Comecemos olhando para Jó. Ele perdeu tudo e clamava sem ouvir respostas. O silêncio de Deus parecia insuportável, mas no final, Jó entendeu que Deus estava no controle o tempo todo. O silêncio foi o lugar onde nasceu uma fé mais madura, mais forte. Depois temos Abraão. Deus prometeu um filho, mas o silêncio durou 25 anos. Esse silêncio não foi castigo, foi processo.
Abraão aprendeu que a promessa não se cumpre na força do homem, mas no tempo de Deus. O silêncio de Elias. Elias, no Monte Horebe, também esperava ouvir Deus em algo grandioso. Vieram vento, terremoto e fogo, mas Deus não estava ali. Ele veio num sussurro suave. O silêncio ensina que nem sempre Deus se manifesta no barulho, mas na calma. O silêncio de Moisés. Moisés viveu 40 anos no deserto antes da sarça ardente. 40 anos sem ouvir nada extraordinário. Mas naquele silêncio, Deus moldava seu caráter para liderar Israel. O silêncio é a escola de preparação. O silêncio de Ana orava por um filho e parecia que Deus não respondia. O silêncio a levou à oração profunda, até que Deus lhe deu Samuel, um dos maiores profetas da história. O silêncio gera clamor verdadeiro. O silêncio de Daniel. Daniel orou por 21 dias e parecia que o céu não se movia. Mas o anjo revelou. Desde o primeiro dia sua oração foi ouvida, só que havia batalhas espirituais no caminho. Muitas vezes, o silêncio não é ausência, é guerra no invisível. O silêncio de Davi. Davi clamava nos Salmos: "Até quando te esquecerás de mim, Senhor?" Ele sentia o silêncio, mas esse mesmo silêncio produziu canções que nos fortalecem até hoje. O silêncio gera adoração genuína. O silêncio de Paulo e Silas. Na prisão de madrugada parecia silêncio, mas eles escolheram louvar. E no meio da noite, Deus quebrou as cadeias. Isso nos ensina que, quando não ouvimos nada, o louvor quebra o silêncio. O silêncio entre Malaquias e Mateus. O maior silêncio da Bíblia. 400 anos sem profetas, sem revelações. Mas depois desse longo silêncio, nasceu Jesus, o Salvador. Quando parece que Deus está em silêncio por muito tempo, é porque algo grandioso está para nascer. Meus irmãos, entendam isso. O silêncio de Deus é uma escola. Ele usa o silêncio para ensinar paciência, fé, confiança, dependência. Ele usa o silêncio para revelar o que está dentro do nosso coração. Ele usa o silêncio para nos proteger de escolhas erradas. Talvez você esteja nesse tempo agora. Parece que Deus está em silêncio na sua vida. Mas eu quero declarar, esse silêncio vai gerar crescimento, maturidade e vitória. O silêncio de Deus não é ausência, é processo. Ele não te esqueceu, ele está te moldando. Então permaneça firme. O tempo do silêncio é o tempo de Deus te preparar para algo maior. Se essa palavra falou com você, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. E nos comentários, testemunhe. Qual foi a vez que você passou pelo silêncio de Deus e depois viu que Ele estava cuidando de tudo? O seu testemunho pode abençoar vidas.